Victor tem 43 anos. Ele administra seu próprio negócio, paga suas contas em dia e, visto de fora, parece um homem que tem tudo sob controle. Mas a carta que ele escreveu conta uma história muito diferente. Nos últimos 4 meses, ele teve 11 primeiros encontros. 11. E todos terminaram mal. Discussões desconfortáveis, palavras dolorosas, silêncios tensos. E quase sempre o mesmo final. Mulheres que o bloqueiam sem dar explicações. Victor não entende o que está fazendo de errado. Ele chega na hora. Escuta. É educado. Tenta causar uma boa impressão. No entanto, uma delas disse que ele era emocionalmente inacessível, antes de se levantar e ir embora. Outra afirmou que ele era muito intenso. A anterior, que ele era entediante. Cada encontro parece deixar um rótulo diferente, mas o resultado é sempre o mesmo. E isso o está desgastando por dentro. Ele começa a pensar que o problema é ele, embora sinceramente não saiba o que deveria mudar. O que Victor ainda não sabe é que sua história não é única. Existem muitos homens como ele, presos no mesmo ponto do caminho, repetindo os mesmos erros sem entender o porquê. Após analisar centenas de relatos semelhantes, surge um padrão inquietante. Eles não estão falhando por azar, nem porque estão quebrados por dentro. Estão falhando porque caem, repetidamente, nas mesmas armadilhas. Armadilhas que se apresentam com rostos diferentes, mas que funcionam através do mesmo mecanismo psicológico. Prometem felicidade, estabilidade ou amor imediato. E essas promessas, justamente por parecerem tão tentadoras, acabam custando anos de vida, energia e autoestima. A pergunta não é se essas armadilhas existem. A verdadeira pergunta é se Victor e você serão capazes de reconhecê-las a tempo. O terceiro encontro de Victor foi com uma mulher a quem chamaremos Marina. Marina era espetacular. Daquelas mulheres que fazem as conversas pararem quando entram em uma sala. Victor havia dado match com ela em um aplicativo e quando ela aceitou sair, ele sentiu que havia ganhado na loteria. Mal podia acreditar que alguém assim quisesse conhecê-lo. Existe um detalhe importante sobre Victor que ele conhece muito bem. Ele é introvertido, prefere lugares tranquilos, uma cafeteria pequena, um passeio ao ar livre, um lugar onde possa ouvir seus próprios pensamentos e ter uma conversa real. Restaurantes barulhentos o esgotam. Bares cheios de gente o deixam nervoso. Boates o incomodam diretamente. Ele sabe disso. Sempre soube. Quando Victor perguntou a Marina onde ela gostaria de ir, ela respondeu com um sorriso despreocupado. Me surpreenda. E então acrescentou. Mas estou com muita vontade de conhecer aquele novo bar na cobertura do centro. O que tem DJ ao vivo. Naquele momento, Victor sentiu um nó no estômago. Tudo naquela proposta ia contra o que ele gostava. O barulho, a multidão, o ambiente caro e ostentoso. Não era o mundo dele. Mas então ele voltou a olhar as fotos dela. Pensou em como ela era linda. Imaginou-se entrando no bar com ela de braço dado, os olhares dos outros, a sensação de estar com alguém tão desejada. E sem pensar muito, disse que sim. Naquele instante, Victor já havia tomado uma decisão crucial. Havia escolhido agradar em vez de ser fiel a si mesmo. Na noite do encontro, Marina chegou 40 minutos atrasada. Não houve desculpas, apenas um comentário rápido sobre o trânsito. Victor estava sentado sozinho há quase 1 hora, com uma bebida que custava o triplo do que ele normalmente pagaria, tentando relaxar enquanto a música tocava tão alto que mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Quando Marina finalmente se sentou, não permaneceu ali por muito tempo. Levantava-se constantemente para tirar fotos. Reconhecia alguém do outro lado do local e desaparecia por 10 minutos para conversar. Ela estava em seu elemento. Aquele era o seu ambiente natural. Para Victor, no entanto, a noite parecia uma prova de resistência. Depois de mais de 1 hora, Marina o olhou com um sorriso ligeiramente zombeteiro e disse:
Você está muito calado esta noite. É sempre tão chato. Algo se quebrou dentro de Victor. Toda a tensão acumulada explodiu de repente. A espera, o dinheiro gasto, o barulho, a sensação de estar se esforçando para impressionar alguém que não lhe mostrava o mínimo respeito. Ele respondeu com um comentário seco. Ela respondeu com algo ainda mais ferino. Victor deixou dinheiro sobre a mesa e foi embora. Naquela mesma noite, Marina o bloqueou. A caminho de casa, Victor disse a si mesmo que ela era o problema, que ela era egocêntrica, que ela era mal educada. E talvez tudo isso fosse verdade, mas o que Victor não quis ver foi o seu próprio papel naquele desastre. Ele escolheu um lugar que sabia que o fazia sentir-se desconfortável. Aceitou uma situação que ia contra a sua natureza. Colocou-se, voluntariamente, em um cenário onde estava destinado a falhar. E o mais grave é que não aprendeu nada com isso. Porque seu próximo encontro foi com outra mulher igualmente atraente, que também queria ir a um lugar barulhento e caro. O padrão se repetiu. O resultado também. O que Victor não compreende, e o que muitos homens em sua situação não compreendem, é que o fracasso começou muito antes do encontro. Começou no momento em que abandonou suas próprias preferências. Em sua mente, embora nunca o tenha formulado de forma consciente, aconteceu algo assim. Ela é linda. Mulheres lindas são raras. Se eu conseguir ficar com uma mulher assim, me sentirei melhor comigo mesmo. Portanto, devo fazer o que for necessário para manter o interesse dela. Essa é a essência da primeira armadilha. A ilusão de que a beleza de uma mulher se traduz diretamente em sua felicidade. A crença de que, se você conseguir a atenção dela, algo dentro de você se preencherá automaticamente. Mas a realidade é outra muito diferente. Atração não é compatibilidade. Que alguém seja atraente não significa que compartilhe seus valores, que respeite seus limites ou que se encaixe na vida que você quer construir. Victor sabia quem ele era. Sabia que precisava de calma, conversas, espaços tranquilos. E ainda assim, jogou tudo isso pela janela assim que um rosto bonito sugeriu algo diferente. Mesmo se o encontro tivesse corrido bem, mesmo se Marina tivesse achado seu silêncio encantador, o destino teria sido o mesmo. Um relacionamento baseado em fingir ser alguém que ele não é. A armadilha não é a mulher. A armadilha é a disposição do homem a atrair a si mesmo em busca de algo que ele acredita que o completará. A compatibilidade real começa com a honestidade. Se você odeia lugares barulhentos, não finja o contrário para impressionar. A mulher certa não pedirá que você se abandone. E se ela o fizer, não é a mulher certa. Não importa o quão atraente ela seja. Para entender por que Victor continua repetindo o mesmo erro, é preciso ir além da história concreta com Marina e observar o padrão que se esconde por trás. No fundo, a primeira armadilha funciona porque explora uma confusão muito comum. A ideia de que a atração garante a compatibilidade. São duas coisas completamente distintas, mas quando o desejo entra em jogo, o cérebro tende a misturá-las. Victor não escolheu Marina porque eles compartilhavam valores, nem porque o estilo de vida dela se encaixava com o dele. Ele a escolheu, porque a beleza dela ativou uma promessa silenciosa. Se eu puder estar com alguém assim, então devo valer mais. Essa promessa é poderosa, porque toca diretamente na autoestima. A beleza se torna uma validação externa, uma prova visível de sucesso pessoal. E quando um homem não construiu essa validação por dentro, ele tenta obtê-la através da parceira. O problema é que, naquele momento, ele deixa de avaliá-la como pessoa. Ele não se pergunta mais se se sente confortável, se pode ser ele mesmo, se há respeito mútuo. Sua atenção se volta para uma única missão: não perdê-la. E para conseguir isso, ele começa a ceder pequenas coisas. Aceita planos que não gosta. Tolera atitudes que o incomodam. Justifica comportamentos que, em outro contexto,
não aceitaria. Cada concessão parece pequena, mas juntas formam uma renúncia completa à sua identidade. Aqui está o ponto-chave que muitos homens ignoram. O desconforto que sentem nesses encontros não é casual, é um sinal. É o corpo e a mente alertando que algo não se encaixa, mas em vez de ouvi-lo, eles o ignoram, porque admitir isso implicaria renunciar à fantasia. A fantasia de que, se aguentarem um pouco mais, se adaptarem um pouco mais, a recompensa virá. Mesmo no melhor dos cenários, essa estratégia está condenada ao fracasso. Suponhamos que Marina tivesse reagido de outra forma, que tivesse sido paciente, que tivesse achado o silêncio de Victor atraente. Que tipo de relacionamento teria nascido dali? Um em que ele teria que continuar se adaptando a ambientes que o drenam, a dinâmicas que o desgastam, a uma versão de si mesmo que não é real. Não seria um relacionamento baseado em compatibilidade, mas em atuação. Por isso, a primeira armadilha não tem a ver com mulheres atraentes. Tem a ver com homens que acreditam que devem mudar para merecê-las. Quando alguém te exige, direta ou indiretamente, que trai a sua natureza para se encaixar, o preço sempre é pago mais tarde. E geralmente é pago com frustração, ressentimento e uma sensação profunda de ter vivido uma vida que não te pertence. A saída dessa armadilha é tão simples quanto desconfortável. Parar de tratar a beleza como o filtro principal e começar a usar a compatibilidade como critério central. Reconhecer que existem milhões de pessoas atraentes no mundo, mas muito poucas que realmente se encaixam com quem você é. Dizer não, no início, quando algo não te representa, é infinitamente mais fácil do que tentar escapar depois de um relacionamento construído sobre a negação de si mesmo. Victor ainda não aprendeu essa lição. Por isso continua sendo bloqueado, frustrado e sozinho, convencido de que o problema está nele, quando na verdade o problema está nas decisões que ele toma antes mesmo de se sentar à mesa do encontro. Enquanto não entender isso, a história continuará se repetindo. Dmitry tinha 41 anos e acabara de sair de um divórcio que o havia deixado abalado em todas as frentes. Emocionalmente estava cansado, mas o golpe mais duro havia sido prático. O divórcio lhe custou o apartamento. De um dia para o outro, ele passou de ter um lar estável para alugar um quarto pequeno, tentando recompor suas finanças e sua vida do zero, em uma idade em que sentia que já deveria ter tudo resolvido. Foi então que ele conheceu Oshana. Ela tinha 38 anos, um filho adolescente e algo que para Dmitry chamou especialmente a atenção era a proprietária de seu próprio apartamento. Um apartamento amplo, bem localizado, totalmente pago. 2 quartos, boa luz, estabilidade. Dmitry não pensou em termos frios ou calculistas, mas em algum canto de sua mente ativou-se uma ideia perigosa. Se isso funcionar, meu problema de moradia estará resolvido. No início, tudo parecia natural. Dmitry gostava de Oshana, desfrutava de sua companhia. Sentia-se grato por ter encontrado alguém em meio a uma fase tão incerta. O relacionamento avançou rápido. Em apenas 3 meses, passava quase todas as noites na casa dela. Pouco depois, já estava praticamente instalado ali. E foi nesse ponto que começou o verdadeiro investimento invertido. O apartamento de Oshana precisava de reparos. Nada grave no início. Uma torneira pingando, uma prateleira solta, pequenos detalhes. Dmitry era habilidoso com as mãos, então se ofereceu para resolver. Depois vieram os projetos maiores. O banheiro precisava de uma reforma. Os eletrodomésticos da cozinha estavam antigos. Começou-se a falar em renovar a varanda. Dmitry passou a dedicar todos os seus fins de semana a trabalhar nesse apartamento. Seu dinheiro começou a ir para materiais, sua energia para reparos. Seu tempo livre desapareceu. Enquanto isso, Oshana seguia com sua rotina. Saía para fazer compras, encontrava-se com amigas, confiante de que Dmitry se encarregaria do necessário. E então havia o filho dela. Um adolescente problemático, pouco respeitoso, que gerava tensão constante.
Precisava de material escolar, roupas novas, mais tarde um laptop. Oshana não exigia diretamente, mas deixava cair comentários, insinuações. E Dmitri, a fim de manter a harmonia e garantir seu lugar, aceitava ajudar. 2 anos depois, Dmitri acordou uma manhã com uma clareza brutal. Percebeu que havia se tornado o encarregado de manutenção e o apoio financeiro de Oshana. O apartamento não era dele. As reformas que ele havia pago aumentaram o valor de uma propriedade que legalmente pertencia apenas a ela. A estabilidade que ele acreditava estar construindo não estava em seu nome. Quando o relacionamento terminou, porque terminou, Dmitri saiu de mãos vazias. Pior ainda, saiu tendo negligenciado sua própria recuperação financeira para investir na vida de outra pessoa. Olhando para trás, pôde ver os sinais que havia ignorado desde o início. Como cada "vamos consertar isso juntos" se referia a uma casa que não era dele. Como os gastos do filho se tornaram uma responsabilidade compartilhada, enquanto os recursos dela continuavam sendo exclusivamente dela. Dmitri não era um companheiro, era a solução. Esta é a essência da segunda armadilha. Um homem entra em um relacionamento esperando resolver um problema pessoal e acaba se tornando o recurso que sustenta os problemas de outra pessoa. Não porque ela seja necessariamente mal intencionada, mas porque quando alguém vem da necessidade, perde poder de negociação. Já não avalia se o relacionamento lhe convém. Tenta garantir aquilo que lhe falta, e a partir dessa posição, o equilíbrio se rompe. Quem precisa dá mais, quem tem, recebe. Sem perceber, Dmitri havia trocado estabilidade temporária por uma perda a longo prazo. A outra versão dessa mesma armadilha, talvez menos evidente, mas igualmente custosa. O protagonista é Sergei. Por anos, Sergei havia sonhado em ter uma casa de campo nos arredores da cidade. Um lugar para escapar nos fins de semana, cultivar uma pequena horta, respirar ar puro e se afastar do barulho. Não era um capricho. Era uma imagem clara da vida que ele queria. O único problema era que não podia arcar com isso sozinho. Quando conheceu uma mulher que possuía exatamente isso, uma pequena casa rural herdada de seus pais, ele sentiu que o destino estava se alinhando a seu favor. Ela mencionou a casa no segundo encontro, quase de passagem. Mas para Sergei, essas palavras ressoaram com força. Aquilo era tudo o que ele desejava há anos. O relacionamento avançou rápido, impulsionado tanto por uma atração genuína, quanto por essa ilusão silenciosa de ter encontrado uma solução para seu anseio. Logo começaram a passar todos os fins de semana na casa de campo. No início era idílico. Silêncio, natureza, desconexão. Mas com o tempo, Sergei começou a notar os problemas. O telhado tinha infiltrações. A cerca estava prestes a cair. O jardim estava abandonado há anos. O que parecia um refúgio romântico revelou-se um projeto enorme. E Sergei decidiu assumir isso. Cada fim de semana se transformou em uma jornada de trabalho. Ele comprou materiais com suas economias, aprendeu a consertar, a construir, a manter. Investiu tempo, dinheiro e esforço durante anos. A casa mudou completamente. Tornou-se bonita, funcional, valiosa, e com ela também mudou a dinâmica do relacionamento. Pouco a pouco deixaram de ser um casal para se tornarem algo parecido com sócios silenciosos, unidos mais pelas tarefas pendentes do que pelo afeto. 5 anos depois, o relacionamento se esvaiu. Já não havia conexão real, apenas rotina e cansaço. Quando finalmente se separaram, Sergei olhou para aquela casa, a casa que ele havia construído com suas próprias mãos, e entendeu uma verdade amarga. Nunca havia sido dele, nem legalmente nem na prática. Todo o seu esforço havia servido para construir o sonho de outra pessoa. De volta à cidade, Sergei não levou consigo mais do que lembranças de fins de semana trabalhando e uma lição que preferiria ter aprendido antes. Assim como Dmitri, ele havia entrado em um relacionamento esperando ter acesso a algo que desejava. E ao fazer isso,
acabou entregando muito mais do que recebeu. Ambas as histórias revelam o mesmo mecanismo. Quando um homem entra em um relacionamento a partir da carência, seja de moradia, estabilidade ou estilo de vida, ele para de escolher com clareza. Ele se apega à promessa do que poderia obter e perde de vista o que está entregando. A segunda armadilha não se apresenta como um perigo, apresenta-se como uma oportunidade. E precisamente por isso é tão fácil cair nela. A terceira armadilha é a mais sutil de todas, porque a princípio parece um sonho realizado. André tinha 39 anos e estava solteiro há 2. Depois de várias experiências frustrantes, ele começava a se perguntar se voltaria a encontrar alguém com quem realmente se conectar. Então apareceu Júlia. E desde o primeiro momento foi diferente de tudo o que ele havia vivido antes. No primeiro encontro, Júlia chegou com um pequeno presente. Nada caro, apenas um livro que ela pensou que ele gostaria por algo que André havia mencionado em uma conversa anterior. O gesto o surpreendeu. Era atencioso, pessoal, inesperado. No segundo encontro, Júlia insistiu em cozinhar para ele. Apareceu em seu apartamento com sacolas de compras, preparou um jantar completo e até acendeu uma vela para criar um ambiente. André não podia acreditar no que estava acontecendo. A atenção não parou por aí. No terceiro encontro, Júlia deu-lhe de um suéter porque havia notado que da vez anterior ele sentia frio. Ela se lembrava de como ele tomava café. Escrevia mensagens de bom dia e boa noite, sem falhar uma sequer. Parecia antecipar suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse. Depois de anos se sentindo ignorado ou tendo que se esforçar para manter o interesse de alguém, André se sentiu profundamente visto. O relacionamento avançou a uma velocidade vertiginosa. Em apenas 2 meses, eles eram exclusivos. Aos 4, Júlia praticamente havia se mudado com ele. Aos 8 meses, ela estava grávida. E foi nesse momento que a dinâmica começou a mudar. A generosidade que antes parecia inesgotável começou a se transformar em expectativas. Os presentes desapareceram, mas as exigências aumentaram. As mensagens carinhosas se tornaram demandas de atenção. A mulher que parecia viver para cuidar dele agora tinha uma lista crescente de necessidades próprias. André percebeu tarde demais que havia entrado em um relacionamento que nunca havia se detido para avaliar com calma. O problema não foi apenas a rapidez, mas a intensidade. Tudo havia acontecido tão depressa que André não havia feito as perguntas básicas. Quem é realmente essa pessoa? O que ela quer a longo prazo? Somos compatíveis ou estou apenas embriagado pelo quão bem sua atenção me faz sentir? Quando ele quis reagir, já estava legal e financeiramente vinculado a alguém que mal conhecia. 2 anos depois, e após uma separação complicada, André pagava pensão alimentícia e se perguntava como havia chegado até ali tão rápido. A velocidade era o sinal de alerta que ele ignorou. Ninguém se apaixona de verdade em 2 semanas. Ninguém pode conhecer outra pessoa o suficiente para se comprometer assim em tão pouco tempo. O que André viveu não foi amor, foi uma campanha. E as campanhas sempre têm um objetivo. Essa armadilha funciona porque explora um desejo humano muito profundo. Sentir-se cuidado, escolhido, importante. Quando alguém te sobrecarrega com afeto desde o início, cria-se uma intimidade artificial. Você confia antes do tempo. Você se compromete antes de avaliar. Nem sempre há má intenção por trás, mas mesmo a generosidade genuína, quando é tão intensa e tão precoce, deveria gerar perguntas. Aceitar a atenção sem perder os limites é fundamental. Agradecer um gesto não significa ficar em dívida. Desfrutar de um jantar não implica acelerar a convivência. Antes de tomar decisões que te prendam emocional, legal ou financeiramente, é necessário deixar que o tempo mostre quem é realmente a outra pessoa. Se observarmos essas histórias com certa distância, o padrão se torna impossível de ignorar. Victor, Dmitry, Sergei e André não fracassaram por azar,
nem por falta de inteligência. Fracassaram porque escolheram a partir do desejo, e não da clareza. Cada um caiu em uma armadilha distinta, mas todas funcionavam da mesma maneira. Elas ofereciam algo que sentiam que lhes faltava: validação, estabilidade, afeto. E cegos por essa promessa, deixaram de fazer a pergunta mais importante: esta pessoa é realmente adequada para mim? Victor escolheu baseando-se na aparência, confundindo atração com compatibilidade. Dmitri e Sergei escolheram a partir da necessidade prática, esperando que um relacionamento resolvesse problemas que, na verdade, cabiam a eles solucionar. André escolheu a partir da intensidade emocional, embriagado por uma atenção que avançava rápido demais para ser autêntica. Em todos os casos, os sinais de alerta estavam presentes desde o início. Não eram invisíveis, simplesmente foram ignorados. Aqui está o erro central: tomar decisões emocionais em um terreno que exige análise. Os sentimentos não são uma estratégia. A atração não é um plano. O desejo não substitui a observação cuidadosa. Quando você escolhe um parceiro baseando-se unicamente em como ele te faz sentir no momento, você está apostando anos da sua vida. E nesse tipo de aposta, quase sempre se perde. Os relacionamentos não se sustentam apenas com química. Sustentam-se com valores compartilhados, respeito mútuo, ritmos compatíveis e objetivos alinhados. Com alguém que se encaixe na sua vida real, não com alguém que prometa te tirar dela. Por isso, evitar essas armadilhas exige algo desconfortável, mas poderoso: responsabilidade pessoal. Se você precisa de estabilidade econômica, construa-a. Se você se sente sozinho, trabalhe sua vida social. Se você anseia por um certo estilo de vida, aproxime-se dele por seus próprios meios. Entrar em um relacionamento a partir da carência te coloca automaticamente em desvantagem. Em contraste, quando você chega completo, escolhe com liberdade. Também implica aprender a frear, não se deixar levar pela intensidade inicial. Dar tempo. Observar comportamentos, não promessas. Ver como a outra pessoa age quando não consegue o que quer, quando há conflito, quando as coisas não saem perfeitas. É aí que o caráter se revela. Essas armadilhas não vão desaparecer. Sempre haverá pessoas atraentes que não se encaixam com você. Sempre haverá oportunidades que parecem atalhos para resolver seus problemas. Sempre haverá alguém disposto a te dar muito, rápido demais. A única coisa que pode mudar é a sua capacidade de reconhecer o padrão e se afastar a tempo. Agora a pergunta não é mais se essas armadilhas existem. A pergunta é outra, muito mais incômoda e necessária. Quando elas aparecerem na sua própria vida, você saberá vê-las? Você terá a disciplina de escolher com a cabeça, e não apenas com o coração. Ou repetirá a história esperando um resultado diferente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Você se reconheceu em alguma dessas situações? Acha que essas armadilhas são inevitáveis ou podem ser evitadas com consciência e limites claros? Sua experiência pode ajudar outros a não cometer os mesmos erros.